Pessoal, vamos lá, professor Carlão novamente com vocês aí para falar hoje sobre eletrólise ígnea. Então vamos lá, ó. A aula passada eu falei para vocês sobre eletrólise, certo? Cátodo, ânodo, catacátion, o cátodo, atraiânion, o ânodo, beleza. Só que a gente tem dois tipos de eletrólise, tá? Um que é considerado mais fácil, que é a eletrólise ígnea, e a gente tem a eletrólise aquosa, que é considerada a mais difícil. Então vamos lá, o que é a eletrólise ígnea? É aquela que é a quente e a seco. Não pode ter água no sistema, é na ausência de água, tá? Então como é que a gente faz isso? Vamos lá. Bom, primeiro vamos pegar o tradicional sal de cozinha, né? Então pegar lá o NaCl. Como é que a gente vai fazer a brincadeira? Bom, você pega o cara, o sal, ele está na forma sólida, certo? Você não pode colocar água para separar os íons, tá? Porque a eletrólise é ígnea, né? É a seco. Então o que você faz? Você aquece. Você tem que chegar no ponto de fusão do sal, aproximadamente 800 graus. Aí ele vai fundir e vai separar, tá? Vai separar o sódio mais do Cl menos. Só que não vai colocar Qzinho aqui, né? Se fundiu, está na forma líquida, né? Não tem água, não é aquezinho não. Isso aqui é uma novidade, eventualmente, que você não está acostumado a escrever, certo? Bom, então primeiro você separa os dois e não coloca água, tá? Aí você escreve o nome dos eletrodos. Então vamos lá, vamos escrever lá. Cátodo, que é o eletrodo que cata, pensa sempre assim, é o cara que cata cátion. Então tá bom, se ele cata cátion, ele tem que atrair uma carga positiva, então ele tem que ser negativo. Legal. Aí você pensa no ânodo, certo? Então vamos lá. Ânodo. O ânodo atrai ânion, para atrair carga negativa, ele tem que ter carga positiva. Muito bom. Agora vamos fazer as equações. Aqui, como não tem água, não há competição, né? Então, ele vai catar cátodo. Quem que vai catar o cátodo? É bom. Ele vai catar cátion. Quem que é o cátion? O sódio mais. Então, só tem o sódio mais. Então, vamos lá. Sódio mais. Coloca lá Lzinho. Mais, se ele está no cátodo, o cátodo é negativo, ele vai pegar elétron. Quantos? Depende da carga que ele tiver. Ele tem uma carga positiva, então uma carga negativa. Certo? Na verdade é um mol de sódio mais que vai reagir com um mol de elétrons, não é? É 1 para 1, certo? E aí ele vai ser neutralizado. Sódio zero, metálico, temperatura estiver alta, vai continuar fundido, mas é o sódio zero. Então houve uma redução no cátodo, certo? Se você pegar, por exemplo, o Cl-, está lá também, líquido, ele vai sofrer oxidação, vai deixar a carga negativa dele lá. Agora aí a brincadeira, quando o cloro sofre oxidação, e aí é o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, né? Eles vão formar substâncias simples. E as substâncias simples, tanto de um quanto de outro, são substâncias que têm na fórmula molecular uma atomicidade, o número de átomos igual a 2. Então o Cl- vai a Cl2, assim como o F- iria a F2, como o I- iria a I2, como o Br- iria a Br2, e o H+ no cátodo, por exemplo, vai a H2, tá? Formar substância simples. O Cl2 já é gás, temperatura ambiente, imagina na temperatura que você tem aqui na fusão do sal, né? E outra coisa, essa é a primeira coisa que você tem que guardar, tem que formar uma substância simples. Quando for flúor, cloro, bromo, iodo e o H+ no cátodo. Substâncias simples, tá? Todas elas com atomicidade 2. E aí, como o cara está sofrendo oxidação, ele tem que perder elétron, né? Então, vou colocar aqui mais 2 elétrons, porque eu coloquei 2 cloros por fórmula. E balanceando tem que ter 2 desse lado também. Então, cada cloro perde 1 elétron, 2 cloros na fórmula Cl2 vão virar cloro zero, com a perda de 2 elétrons. Certo? Se eu quiser fazer, por exemplo, a equação global, né, que é a soma das duas semi-reações que eu tenho aqui, se eu quiser fazer a equação global, é fácil também, né, moçadinha? Vamos lá, equação global. Equação global é a soma dessas duas. Para eu poder somar as duas, né, eu tenho que ter alguma coisa em comum. Eu tenho o elétron, certo? Agora tem que estar na mesma quantidade, né? Porque do jeito que está não está legal. Aqui, ó, eu tenho 2 elétrons nessa equação aqui, certo? Aqui eu tenho 2 elétrons. Nessa equação aqui, eu tenho só um elétron, aí não é legal. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, multiplicar a equação do sódio por 2, né? Toda ela. Então, vou ficar aqui, ó, 2 na frente do sódio. Esse 1 aqui vai virar 2, certo? Eu coloco 2 aqui, ó, na frente do 1. E aqui você vai ter 2 também do sódio zero.
Aí eu vou poder somar, porque a quantidade vai ser igual. Então eu vou cortar 2 elétrons aqui e vou cortar 2 elétrons aqui. Aí eu vou fazer a somatória, certo? Então o que vai dar no final da história? 2 cátions sódio, 2 sódio mais, coloca lá, líquido, mais 2 de cloreto, também, né, na forma líquida, coloca lá uma seta, coloca o Cl2, que está na forma de gás, Cl2 gasoso, mais, aqui tanto faz a ordem, 2 de sódio zero, que está na forma de metal, sódio zero, e estamos conversados. Então, só de olhar para a equação, você percebe que o sódio mais se oxidou a sódio zero e o Cl- se reduziu, o sódio mais se reduziu a sódio zero, diminuiu a carga, o Cl- se oxidou a Cl2, cada cloro com carga zero, e naturalmente foi um processo de oxirredução. Mas os íons, né, tanto o cátion quanto o ânion, tanto o sódio mais quanto o Cl-, eles sofreram processos de oxirredução e mudaram a sua estrutura, né? O cloro virou uma forma, uma substância simples, ele era o cloreto, e o sódio também, que era um cátion, virou o sódio zero, que é um metal. Tudo bem? Então essa aqui, a eletrólise ígnea, ela é, até certo ponto, fácil, porque só tem um cátion e só tem um ânion. Agora, e quando tiver a água no meio? Algum problema, professor Carlão? Todos os possíveis e imagináveis. Sinto muito, mas é isso, porque a água, ela é um dipolo. Então a parte positiva da água, pensa assim, ela vai competir pelo cátodo com o cátion, e a parte negativa da água vai competir pelo ânodo com o ânion. Pensa desse jeito. Outra maneira, a água está quando você colocar a água estará em todos os lugares. Obviamente, se ela está em todos os lugares, ela tem um potencial de redução e oxidação, então naturalmente ela vai competir com cátions e ânions. Certo? Mas isso é uma história para a próxima aula, certo? Então, abraço para vocês, até a próxima aí, não perca. Tchau, tchau.